nossa série Ele é, e hoje nós queremos falar sobre Ele é a fonte de água viva. O profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 7, e no livro de Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 25, o que nós podemos observar desses dois textos, um do Antigo e um do Novo Testamento? Os dois, eles nos falam de uma luz gloriosa. Zacarias no versículo 7 e Apocalipse no capítulo 21, versículo 25. E que essa luz gloriosa é a presença de Deus. Nós vimos um pouco sobre isso semana passada. Ele é a luz, Ele é aquele que nos ilumina. As duas, elas apontam para um tal rio de águas vivas, que sai do trono da Nova Jerusalém, ou sai do trono de Jerusalém. As duas apontam para a vinda do Messias. Em si as duas são muito parecidas, mas tem algumas diferenças. Zacarias, ele está falando, está resgatando a primeira vinda do Messias, que ele viria para trazer a justiça, viria para trazer o seu reino, e Apocalipse nos fala da segunda vinda de Cristo, quando ele vier com sua glória e definitivamente instaurar o seu reino no nosso meio. Zacarias, ele profetiza sobre a vinda do Salvador, que viria para libertar o povo de Israel da sua escravidão, do seu pecado, da sua opressão. Zacarias apontava para um Jesus que viria para destruir o templo de Jerusalém e reconstruir ele em 3 dias, conforme Jesus profetizou, falando do que? A respeito da sua morte e ressurreição. Zacarias apontava para esse Jesus que viria para trazer ressurreição. E quem crer em Jesus, como o próprio Jesus diz, quem crer em Jesus não apenas vai receber da água viva, mas do seu interior vai fluir diante desse rio de águas vivas. Vai fluir essas águas para outras pessoas. E Jesus diz que Ele é a água viva. Enquanto Apocalipse profetiza a segunda vinda de Cristo, a qual vai nos levar para a Nova Jerusalém, onde vamos viver uma vida por toda a eternidade, diante desse manancial de águas vivas, que sara, que cura, que nos mantém ali firmes, que nos mantém abençoados na presença eterna do nosso Senhor. Apocalipse nos fala a respeito dos céus. Mas, amados, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, a palavra nos deixa claro que esse rio continua a jorrar no nosso meio, que esse rio continua a fluir, e todos aqueles que obedecem a Jesus, que reconhecem Ele como seu Senhor e Salvador, que andam nos seus caminhos, vão beber dessa fonte e em suas vidas vão jorrar dessa fonte que sara, que cura, que liberta para também outras pessoas. Essa fonte continua jorrando, e isso me traz em mente essa cena que nós colocamos aqui diante do altar, onde esse TNT azul que desce da cruz representaria uma cachoeira que flui do trono de Deus e jorra e passa aqui no nosso meio. Representa, simboliza esta água viva no meio de nós. E nós temos também aqui 4 jarras de barro, que representa, como já nos diz a palavra de Deus, nós somos como um vaso de barro na mão do oleiro, representa as nossas vidas, representa quem nós somos, como nós estamos, e aí me vem esses 4 vasos em situações diferentes. O primeiro desses vasos de barro, o primeiro tipo de pessoa, pode ser como esse vaso aqui, que está fora do rio de águas vivas, que não está imerso, não está recebendo desta água. E o que tem num vaso vazio fora do rio de águas? Uma bola que foi largada lá dentro, que não pula, por isso que deve estar lá dentro. O que mais tem dentro de um vaso? Uma caneta quebrada, que não está riscando também. O que mais tem? Uma carta
Que alguém largou lá, talvez um jogo que estragou. Sempre tem um papel de bala, não é não? Opa, peraí. Tem uma bala também, alguém quer? Não? Eu quero. Não devia ter comido. Não tá boa. Deve estar ali já mais de ano ali dentro. Ou alguém mascou e pôs ali. Tem uma bala. Tem até uma coisa que você não acredita aqui dentro. Uma ficha telefônica. Esse é só para cima de 35 que vai entender o que significa isso. Uma ficha telefônica. Ou de fliperama. Quem é jovem também não vai entender muito bem o que é fliperama. É uma coisa que quando nós não tínhamos celular nós usávamos para jogar. Amados, dentro disso aqui tem o quê? Tem apenas lixo. Tem apenas coisas que não servem para nada. Coisas que ali é largado. Poeira, sujeira. Coisas que nós não usamos mais. Essas são aquelas pessoas, queridos, que não deixam a sua vida se encher das águas vivas, que não deixam a água de Deus purificar a sua vida. São aquelas pessoas, como nos diz o texto, Jesus Cristo, no texto de João, capítulo 12, eu vou ler para vocês rapidamente, a partir do versículo 37, nos diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos e não creram nele, isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, não podiam crer, porque como disse Isaías em outro lugar, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou dele. Ainda assim, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos das sinagogas, pois preferiam a aprovação dos homens, mais do que a aprovação de Deus. Amados, essas pessoas são pessoas que talvez até creiam em Deus, mas elas preferem ter o reconhecimento, a glória, a aprovação dos homens, e não fazem o que Deus manda para poder agradar a homens. Essas pessoas são aquelas pessoas que talvez se considerem autossuficientes, capazes de cuidar da sua própria vida, de tomar a decisão da sua vida sem esse negócio de religião, de igreja, de fé. Ou talvez pessoas que encontrem na igreja uma ótima oportunidade apenas de socialização, de clube de amigo, de um lugar para fazer um casamento barato, um lugar para enterrar de maneira barata um querido seu. Pessoas que talvez até nem creiam em Deus e não querem saber de Deus, simplesmente não aparecem porque para eles tudo isso relacionado à fé é balela, é papo, é mentira, é enganação, é manipulação de mente. Ou talvez ainda aquelas pessoas que até estão dentro da igreja, mas o Deus da igreja não está dentro delas, que não deixa Deus entrar. E como Jesus Cristo mesmo nos diz em João 8, versículo 24, essas pessoas morrerão com os seus pecados, se não crerem que eu sou quem sou. Essas pessoas morrerão com seus pecados, isso é o que? Certeza de condenação eterna. Se elas, vejam, não crerem, não confessarem, não reconhecerem que eu sou quem sou. Jesus, ele traz aqui uma perspectiva de oportunidade, de ainda para essas pessoas poderem, tal qual o ladrão na cruz, confessar e reconhecer Jesus Cristo como a fonte, a verdadeira fonte de água viva, o nosso Salvador. Esse é o primeiro tipo de pessoas. O segundo tipo de pessoas são essas, como esse vaso. Vocês viram que eu estou andando sobre as águas? É eu e Jesus que fazemos isso. Esse tipo de vaso aqui,
ele está onde? Ele estava à beira da água. Ele não estava fora, mas ele estava à beira das águas. O que tem na beira da água, do rio? Tem um pouco de água aqui dentro. Mas o que também tem na beira do rio? Aquele copo que o banhista não recolheu e deixou jogado no rio, sabe? Aqueles que não levam sacolinha. O que mais tem na beira do rio junto com água? Um pouco de galho. O que mais tem ali? Bastante folhas. Tem água. Está molhado. Mas é uma água suja. É uma água que não purificou. É uma água que não limpou. Talvez até uma água que esteja parada. O que representa essas pessoas? Representa aquelas pessoas que vivem à beira da religião, que vivem próximo, talvez dentro, no cantinho da igreja, talvez ouvem a palavra de Deus, mas não querem entrar a fundo neste rio, não querem mergulhar, não querem se aprofundar nas águas vivas, não querem se aprofundar nas leis, na palavra de Deus, naquilo que ela nos ensina, não quer viver verdadeiramente uma vida de fé. Gosta da pregação, gosta de participar de um culto vez ou outra, mas não deixa a água entrar completamente dentro dela. E o que tem na beira do rio? Tem sujeira. É apenas isso. Galhos sujos, às vezes também lixos que entram. Pessoas que não querem viver uma vida com compromisso com Deus. Por quê? Porque eles preferem satisfazer e deixar dentro deles ainda, além de um pouco de água, deixar a sujeira dos seus pecados. Não quer abandonar os seus pecados, não quer abandonar aquilo que o afasta de Deus. E o que nos diz a palavra de Deus a respeito dessas pessoas? Coríntios capítulo 6, Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, nos diz assim: vocês sabem que os pecadores não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês não são assim, vocês foram lavados e foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que esse texto está dizendo? Quem vive à beira da religião, que de repente até participa e gosta de ouvir umas pregações, até vê alguns vídeos na internet, acha bonito, e alguns até compartilha, mas prefere manter ainda a sua vida em pecado, não quer se aprofundar nessa água, não quer deixar a água encher a sua vida e limpar toda a sujeira que há dentro dele. Essas pessoas que vivem assim não herdarão o reino dos céus. Mas Paulo aqui traz uma perspectiva muito positiva, porque ele olha para a igreja de Corinto, que era uma igreja muito suja, imoral na área da sexualidade. Não apenas a igreja, na verdade a cidade de Corinto era uma cidade imoral, com muita promiscuidade, prostituição, vida sexual ilícita. Paulo olha para essa igreja e diz: mas vocês não são mais assim. Por quê? Porque vocês mergulharam nessa água, vocês foram lavados, vocês foram justificados, purificados pelo Espírito Santo de Deus. Traz uma esperança. Talvez alguns de nós estejamos como este vaso, mas não precisamos ainda perder a vida eterna. Nós ainda podemos mergulhar nesta água e deixar o Senhor trabalhar em nossas vidas. Terceira realidade é esse vaso que está aqui. Veja, ele está dentro da água. Ele não está exatamente debaixo de onde jorram a água, mas está perto e está dentro da água. Isso é barulho? Ah, legal. Improvisado de última hora. Tem um pouquinho de água aqui dentro, e é uma água limpa, é água do rio, e não tem sujeira. Mas por não estar debaixo da corrente da água, essa água que tem aqui são os respingos
que voam e vão caindo dentro do vaso e vai enchendo um pouquinho este vaso. Ele não está completamente cheio, mas tem um pouco de água dentro dele. O que representa este terceiro tipo de vaso? São aquelas pessoas que já estão dentro da igreja, que participam da igreja, que têm recebido bênçãos e às vezes até têm testemunhado de bênçãos de Deus em sua vida, mas ainda assim eles não permitem que essa água o transborde, que ela o encha por completo. E por que essa pessoa que participa da igreja, talvez até sirva na igreja, não está cheia, não está transbordante desta água? Porque apesar de estar dentro da igreja, de ouvir a palavra, disso ser uma convicção na sua vida, ela ainda ama ao mundo e as coisas desse mundo. Ainda tem suas raízes fincadas na vida terrena e não tem construído a sua vida inteiramente para a vida eterna. São aquelas pessoas que João nos diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 15 a 17, diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja, o texto está nos falando de 3 situações. A cobiça da carne, já falei sobre isso, que são os nossos pecados, os nossos desejos pecaminosos. Mas ele também fala da cobiça do olho. O que é a cobiça do olho? A ostentação não. A cobiça do olho, a inveja, o desejo de ter, o desejo de adquirir. Nós conhecemos isso muito mais com a palavra o consumismo. Fica olhando as propagandas e precisa comprar tudo que a TV oferece. Fica olhando o que os outros têm, precisa comprar algo igual ou similar que os outros têm. Porque eu preciso, e você fica ali cobiçando as coisas desse mundo, e nunca está satisfeito com o que tem, nunca está satisfeito com o que tem, porque sempre precisa de uma coisa melhor. Sua casa nunca é boa o suficiente, seu carro nunca é bom o suficiente, sempre precisa de algo melhor. E depois da cobiça é a ostentação, que é o segundo passo, porque eu cobiço, eu compro, e aí eu quero ostentar, eu quero mostrar, eu quero brilhar, fazer uma selfie e postar no Instagram. De preferência, se eu achar um filtro que destaque a marca da camiseta que eu uso, ou tirar uma foto com o meu celular na frente do espelho, apenas para que também apareça a marca do meu celular. Eu quero mostrar que eu tenho, eu quero mostrar que eu posso, eu quero mostrar que eu também conquistei aquilo que os outros têm, que eu estou igual, ou talvez que eu estou melhor. A ostentação. Mas não acontece isso, né? Isso não existe hoje em dia. É coisa ali só do tempo de João, né? Hoje em dia as pessoas não são assim, graças a Deus. A ostentação, isso é do homem, é da nossa carne. Porque isso demonstra o quê? Que nós estamos apaixonados pelas coisas desse mundo. E nós gastamos dinheiro para poder tê-las. Essas são as pessoas que estão dentro da igreja, que ouvem a palavra, que creem no Evangelho, mas que ainda estão apaixonadas pelas coisas do mundo. E não podemos ser assim. Aquilo deste mundo que nós precisamos ter é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos fortalece, para que nós possamos testemunhar o amor de Jesus para todas as pessoas enquanto estamos vivos. O resto, meus queridos, é a eternidade. Nós não levamos nada. É aquela frase, não sei se foi o pastor Carlos que falou esses dias, mas eu acabei de ouvir essa frase, mas que diz: as pessoas nascem por nada e vivem a sua vida brigando pelo que não trouxeram. As pessoas não levam nada, passam a sua vida brigando por nada que vão levar, e aí morrem como se não tivessem tido uma vida digna, porque nós não trouxemos e não levamos nada, mas o mundo nos aprisiona, nos cobiça, nos faz querer ostentar as coisas desta vida. Então, essa é uma terceira realidade.
Aquelas pessoas que têm água, que têm as bênçãos de Deus, mas querem as bênçãos de Deus, mas não querem viver completamente o Deus das suas bênçãos. E aí tem o quarto e último estilo de vaso. Esse é o vaso que está imerso nas águas, e esse vaso, ele está cheio das águas, e do seu interior fluem os rios de águas vivas, jorram e não param de jorrar, e poderia ficar um tempo aqui jorrando desta água, uma água fresca, uma água pura, uma água que é potável. Estes são aquelas pessoas que se imergem, que deixam o Espírito Santo de Deus transbordar em sua vida, que mergulham profundamente nesta água, que vivem completamente entregues diante de Deus. E para essas pessoas, Jesus Cristo diz em João 7,38, que são aquelas pessoas que, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. São aquelas pessoas que verdadeiramente creem e se entregam a Deus. E para que nós possamos fluir desta água, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar ela nos encher. Concorda comigo? Tem como fluir água se eu não estiver cheio? Não tem. Por que que desse vaso aqui, que de repente até seja um bom cristão, não está fluindo? Porque ele não se encheu da água. Não tem como fluir. O pastor pode estar aqui pregando, dizendo, olha, nós como cristãos temos que dar testemunho, pregar o evangelho, evangelizar o mundo, mas não vai acontecer enquanto esse vaso não estiver cheio da água. Agora, a partir do momento que ele estiver cheio da água, é só a partir deste momento que nós podemos começar a falar em fluir rios de água viva. E depois então de ele se encher desta água, isso quer dizer, deixar Deus ser a essência da sua vida, se entregar completamente ao Senhor. Só depois deste momento é que vamos começar a fluir o rio de água viva, se permanecermos debaixo dessa cachoeira, dessa corrente de água que jorra sem parar sobre nós, uma água limpa, uma água pura. Amados, isso quer nos dizer que aceitar Jesus Cristo na nossa vida não é só uma sensação, não é só um momento. Aceitar Jesus Cristo não é um arrepio que nós sentimos quando nós temos um momento especial com Deus. Aceitar Jesus Cristo não é só dar uma mergulhada e sair do outro lado do rio. Aceitar Jesus Cristo é ficar debaixo desta corrente de águas vivas. Ir à fonte, reconhecer Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e continuar a buscar Ele em todos os momentos da sua vida, buscar a presença dEle a cada dia da sua vida. Isso é ir à fonte. E também cuidar, temos que cuidar para não entrarmos debaixo da cachoeira e depois de estarmos cheios, simplesmente pararmos longe dela e só receber algumas pequenas bênçãos, ou mesmo pensar, agora eu já estou cheio, vou ficar um pouco fora, porque eu estou cheio, posso dar um tempinho? Porque deixa eu te dizer, o que vai acontecer com aquela água? Uma água parada, ela perde a sua vida, ela começa a apodrecer, ela começa a se tornar imprópria. Estar longe da fonte de uma água corrente, com o passar do tempo, transforma essa água que era pura e viva, numa água que não é mais assim tão pura, que não é mais assim tão viva. Por isso nós precisamos tomar cuidado, para estar sempre debaixo dessa fonte, estar cheio, mas permanecer ali, para poder transbordar de águas vivas. E Ele é a fonte de água viva. É só Ele que pode dar sentido à sua vida, pode encher sua vida e pode transformar o seu coração. E nós quem somos? Eu quem sou? Você quem é? A pessoa que está ali, um vaso longe da água, apenas com lixos que não servem para mais nada? Você é uma pessoa que está à beira da religião, que até recebe um pouco de água, mas ainda prefere viver nos seus pecados, nos seus vícios?
Você é a pessoa que está dentro do rio, mas está longe do jorrar dessa fonte, que ainda tem a sua vida paixões pelas coisas deste mundo, que não quer se mergulhar completamente, ou tu já és essa pessoa que está debaixo da água viva, que está dentro dessa fonte. Jesus, o desejo de Jesus é que cada um de nós possamos ser aqueles que do seu interior fluem rios de águas vivas. E esse é o convite que o Senhor tem para você também hoje. Veja, para cada uma dessas situações, a palavra nos diz: ainda há tempo, hoje ainda é oportunidade de você mergulhar completamente na fonte de Jesus. Vamos orar?